Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já podem ter visto pelo título, é um review de um equipamento que eu comprei recentemente. Não vale a pena estar a esconder o nome, não sei porque é que eu faço sempre isto. Vocês veem logo pelo título, portanto, é o DJI Osmo Pocket 3. Pocket 3 Osmo DJI Pocket, esta cena. Portanto, antes de começar com o review, intro. Ora bem, estamos de volta e eu quero vos dizer o seguinte. Eu comprei o Pocket 3, vou-lhe chamar o Pocket 3, não, o Osmo, não, o Pocket, não. Vou-lhe chamar o Pocket 3, pode ser Pocket 3, porque eu acho que o Osmo também é um gimbal pequenino, não é? Acho que é, vou à procura. Sim, Osmo sem pocket é um gimbal pequenino que vocês podem pôr o telefone e não sei o quê. Este é o Pocket 3, vou-te chamar Pocket 3 e acabou-se a conversa. Ora bem, eu comprei o Pocket 3 porque, como vocês sabem, eu sou fotógrafo, faço vídeo também, mas o meu main core da coisa é a fotografia. Faço vídeos para outras coisas na empresa, nada que o Osmo venha resolver. Pode melhorar em certas situações, mas nada que venha a resolver. Mas para tudo o que é vídeos aqui do YouTube e não só, o Osmo veio mudar a minha forma de trabalhar. Ora bem, eu já tenho este equipamento há cerca de um mês, mais ou menos. Não comprei o Creator Pack, não queria baterias extra, não queria microfones, não quero nada disso. Já tenho essas porcarias todas, portanto não queria. Também onde eu comprei na Color Photo não havia, estava completamente esgotado, mas de qualquer forma também não queria, não era algo que me fizesse falta, digamos assim. Para a minha utilidade não é algo que me faça falta, isto porque não vou passar nunca o dia inteiro a gravar um projeto com o Osmo. O Osmo serviu, o Pocket serviu para quê? Ora bem, eu pensei, eu às vezes vou fotografar eventos, às vezes vou fotografar corridas, às vezes vou fotografar, estou a fotografar os carros e apesar de parecer que é simples, que tenho tempo para as coisas, não tenho. Normalmente é parar o carro, ver como é que está a luz, ajeitar, trocar de lente, montar luz ou não montar luz, mas montar a câmara, digo, escolher a lente certa e essas coisas todas e acessórios que sejam precisos, refletores ou não, whatever. Ou seja, normalmente eu não tenho grande tempo livre, por muito que possa parecer, quando estou a fotografar carros, por muito que eles estejam parados num sítio durante bastante tempo. Portanto, para mim, estar com uma Sony Alpha 7R5 a fotografar e, por exemplo, seria uma opção, ou fotografava, metia em modo de vídeo, virava para mim, falava para a câmera, etc, ou tinha uma câmera à parte, podia usar, por exemplo, a minha Sony Alpha 7 III para gravar vídeo. Ela grava vídeo perfeito, não precisaria de nada mais do que isso. Mas, entretanto, a DJI resolveu meter um prego nesta mentalidade toda e lançar o Pocket 3. E eu digo isto porquê? Porque é uma coisa microscópica, é um equipamento pequenino, é um equipamento que funciona super fácil, é um equipamento que funciona, que grava 4K a 120 frames por segundo se for preciso, a 60, a 24, a 30, uma panóplia de configurações que vocês podem ter. O Contra não tem zoom, ou tem um zoom digital, mas que eu não uso, honestamente, porque o zoom digital para mim não uso. Tem uma série de modos, dá para tirar fotos, também não uso, mas é algo que cabe no bolso, cabe numa rede lateral da minha mochila da fotografia. E, por exemplo, quando fui fotografar com o Filipe Albuquerque num vídeo que vocês podem ter visto há umas semanas atrás no Estoril, enquanto estava à espera, já tinha a câmera montada, já tinha a minha 300mm montada na câmera, etc. Enquanto estava à espera é sacar do Osmo do bolso, rodar o ecrã, literalmente, carregar num botão e estou a gravar. Não há grande stress, não há
ter que configurar a câmera, ver se está focado, porque a câmera está a olhar para mim com o ecrã que eu tenho de 2 polegadas, se não estou em erro, a olhar para mim, sei que está tudo top, está-me a gravar em 10 bits de color. Honestamente, é uma câmera que, ok, o sensor é de 1 polegada, obviamente um sensor de uma full frame é bastante maior, mas eu não notei até hoje falta de qualidade na imagem. Aliás, eu digo-vos mais, os últimos 4 vídeos, 5 vídeos que vocês podem ter visto neste canal, inclusive este, foram gravados com o Pocket 3. Portanto, como vocês podem ver, substituiu em grande parte o meu setup de vídeo, especialmente aqui para o YouTube. Obviamente, mais uma vez eu volto a referir, vídeos profissionais é uma coisa, este pode ajudar, pode complementar, mas não substitui as câmaras que eu tenho de vídeo profissional, muito menos as câmaras de vídeo profissional em 360, obviamente, mas pode complementar. Por exemplo, se eu quiser fazer uma filmagem dentro de um carro, uma câmara profissional com uma lente e tal, não sei o quê, fica uma coisa grande. Ainda hoje fica uma coisa grande. Esta coisinha do Osmo tem 1 polegar de profundidade, mais ou menos, com uma lente equivalente full frame de 20mm. Portanto, filmar dentro de um carro é super fácil. Vocês têm espaço, é estabilizado, não tem grandes problemas de noise, por muito estranho que pareça, com 1 polegada. É uma câmera que me surpreendeu imenso. Portanto, é como eu vos digo, desde que a comprei, há coisa de 1 mês, que não faço vídeo com as minhas Sony aqui para o YouTube. Obviamente, para trabalhos fora é outra conversa, mas aqui para o YouTube não faço vídeos com as Sony. É muito mais fácil montar o Pocket 3 em cima de um tripé, mesmo com o pack base, vou-lhe chamar assim. Ele tem um encaixe por baixo que tem uma roscazita que vocês podem montar num tripé, portanto é muito fácil. E é só montar, ligar, pôr a gravar. Está feito. Depois sincronizo com o áudio que vem do meu microfone. Está feito. Não tenho um setup tão complexo, tão difícil como com a Sony, e aposto que ninguém tinha reparado na diferença de qualidade. Podem ter reparado na diferença de color grade, porque uma coisa é fazer o coloring de um S-Log 3 que vem da Sony, outra coisa é fazer color grade ao D-Log-M, é assim um nome, D-Log-M, que vem do Pocket 3. Não é bem a mesma coisa, mas a 10 bit dá para fazer um color grade muito bom. Eu é que não sou colorist, color grader profissional, portanto a coisa pode não ter ficado 100% igual, mas eu acredito que ninguém tenha reparado que eu troquei de câmara de uma câmara full frame para uma câmara com um sensor de 1 polegada, que até há bem pouco tempo era considerado pequeno. Portanto, estou bastante contente com o Osmo e ele a dar-lhe. Estou bastante contente com o Pocket 3. Eu vou explicar porque é que eu digo Osmo, porque eu estou a olhar para a câmara e está escrito Osmo, não está escrito Pocket. Portanto, estou bastante contente com o Pocket 3. Acho que é uma aquisição top para quem tenha budget para uma câmara secundária, digamos assim. Ou seja, não é uma câmara que vá substituir a vossa câmara profissional, se o tiverem, obviamente. Mas, por exemplo, para quem queira ser youtuber, isto é um termo que para mim, ok, quem queira ser youtuber ou quem queira fazer vídeos on the move com um setup simples, mas ter uma qualidade, eu vou dizer muito elevada de vídeo, eu acho que o Pocket 3 é uma opção totalmente a considerar. Eu estou bastante contente, é como vos digo, é super simples eu estar a fotografar e ter o Pocket 3 a gravar. Pode estar em cima de um tripé e a gravar sozinho, pode estar na minha mão estabilizado e eu estou a fotografar, já aconteceu, eu estar a fotografar uma coisa e ter o Pocket a gravar vídeo da mesma coisa. Isto é multitasking, não é só para as meninas. Então, portanto, é algo que eu gosto imenso, anda comigo praticamente no dia a dia. Sempre que a minha máquina fotográfica vai, o Osmo também vai. É certinho.
às vezes pode não sair da mochila por uma razão ou outra, mas vai. Portanto, os vídeos que vocês têm visto on the move, excepto no vídeo do A45, são todos feitos com o Pocket 3. Estou bastante contente com a compra, não posso dizer mal disto, portanto vocês estão a ver, a qualidade que estão a ver agora é a qualidade que tem o Pocket 3. Obviamente que em certas situações poderá notar-se um pouco a diferença. Honestamente, eu gosto de considerar profissional porque faço dos vídeos profissão, não que seja o maior videógrafo do mundo, nem nada disso, nem perto, mas faço disso profissão, portanto sei alguma coisa. Só em certas situações, se uma pessoa tiver a ver o vídeo já trabalhado, editado, comprimido, porque não é? Os vídeos não são consumidos em versão nem RAW, nem, eu não sei porque é que fiz aspas, porque o vídeo também tem RAW, nem RAW, nem cru, portanto eles são sempre trabalhados. E sendo trabalhados, eu acho que dá para ter um nível muito perto entre uma máquina de filmar profissional e um Osmo. A única limitação que eu vejo é a lente. Portanto, temos uma lente equivalente a 20mm fixa, e aí sim dá para notar diferença, não é? Enquanto nas outras eu consigo pôr mais blur, menos blur, não sei o quê, aqui estou um bocadinho limitado. Não é algo que me chatei muito, honestamente. O blur ou não é efeito artístico. Se eu quiser mesmo blur, pego na máquina profissional. Se eu não quiser blur, estou tranquilo e siga Pocket 3 para a filmagem. Portanto, ninguém me fez sponsor. Eu podia dizer o que me bem apetecesse, podia dizer que isto era uma real, mas não é mesmo. Estou bastante surpreendido e estou bastante contente, não é? Já que uma pessoa investe o dinheiro, já agora que seja com uma coisa fixe, não é? Portanto, totalmente aconselhado. Quem tiver 600€, eu estou a dizer isto, que é o Pocket base mais um cartão decente para poder gravar algum tempo em 4K ou seja o que for que vocês queiram gravar. É um cartão decente e eu acho que é um no-brainer. Pelo menos para mim, eu sinto que facilitou-me bastante a criação de conteúdo e inclusive já usei para fazer shots dos carros parados, não é? Aquelas imagens que o pessoal vê muito, Instagrams, aquelas slow motion shots, não é? Das luminárias, das jantes, de não sei o quê, das ponteiras de escape, por dentro, por fora, blá blá blá, de longe, de perto. Osmo é uma coisa que cabe no bolso e especialmente durante o dia, quando a luz é boa, faz um trabalho fantástico, fantástico, fantástico. Não tenho nada a dizer e nenhum dos meus clientes notou que eu usava o Osmo. Em vez de levar um setup gigante com um RS2, o gimbal, e depois a Sony com não sei quantas lentes, porque às vezes posso ter que aproximar mais ou menos, ou não sei o quê, blá blá blá. Veio facilitar bastante o meu trabalho. Portanto, totalmente aconselhado. 5 estrelas, um equipamento top. Num mês nunca me deu problemas. Fez um update de firmware sem problemas, não notei grande diferença, notei uma funcionalidade ou outra nova. De resto, super contente, funciona mega bem, hiper bem. Para essas pitas. E estou super contente, e espero não enganar ninguém. Se vocês estão a ver isto e vão comprar e depois ficam desiludidos, espero que não, até porque é um equipamento fantástico. Portanto, DJI, ótimo trabalho, não sou sponsor, mas podia. Tenho não sei quantos drones e não sei quantas porcarias vossas, portanto, DJI, vamos conversar? Vamos conversar? É isso. Obrigado por terem visto mais um vídeo e espero que tenham gostado. Likes, subscribes e não sei o quê. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. Alguns dos trabalhos lá foram com o Osmo, não vou dizer quais, porque assim vocês não sabem, ficam na dúvida. E obrigado. Até à próxima.